está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro, do PMDB, o deputado Celso Pancera. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Otávio Leite. Prazer estar com vocês. Do PSDB, o deputado Otávio Leite. Boa noite, deputado. Boa noite a todos, ouvintes, telespectadores. Ricardo, deputado Pancera, uma satisfação. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Estamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Celso Pancera, do PMDB, e Otávio Leite, do PSDB. Na semana passada, o presidente Temer decretou intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, uma medida tomada repentinamente diante do agravamento do quadro da segurança pública verificado durante o Carnaval. Não havia uma expectativa de que houvesse uma ação com participação do governo federal, como tem havido até então, mas houve uma medida muito mais drástica, uma medida muito mais profunda, que é a intervenção. A segurança pública não é mais competência do governo do estado nesse momento. Passou ao governo federal, que vai gerir toda a segurança pública através do general Braga Neto, comandante do Comando Militar do Leste. Aqui temos dois deputados com posições diferentes. O deputado Celso Pancera votou contra a intervenção, o decreto de intervenção do presidente Temer no parlamento. O deputado Otávio Leite votou a favor da intervenção federal no Congresso, na Câmara dos Deputados. Eu quero saber a posição, por quê? Eu queria que justificasse o voto de cada um de vocês. Deputado Celso Pancera, por que votou contra? Veja, Ricardo, eu sou muito cético com esse governo. E estou acostumado a fazer voto contra ele. Eu votei contra o impeachment, por exemplo, porque por uma série de alegações, e acho que foi um voto hoje se mostra extremamente correto. O tempo mostrou a correção. No dia 6 de fevereiro, o ministro Marum deu uma seguinte declaração, respondendo ao problema da violência lá no Ceará. O governo federal não tem responsabilidade sobre a questão da segurança dos estados. Os estados têm que resolver isso. Nós, no máximo, vamos auxiliar. Está na rede aí. Eu, no dia 7, portanto, antes do Carnaval, fiz um discurso no plenário da Câmara dizendo o seguinte: o governo federal tem sim que criar uma força-tarefa para, no longo prazo, resolver o problema da segurança do Rio. E tem que ser urgente, tem que ser imediato. E o que é a força-tarefa? Só para entender. Inclusive o Ceará, que fez isso, uma parte disso na semana passada, aprovou uma vara de justiça específico para trabalhar em cima das questões que envolvem contrabando de drogas e contrabando de armas. Era criar um grupo de delegados da Polícia Federal, de agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que iriam se conectar com e dirigir, organizar as forças estaduais e as forças armadas para trabalhar com inteligência no longo prazo para desmontar a situação que nós temos aqui. De repente, vem o Carnaval, protestos no Brasil inteiro contra o governo, e o governo, na quinta-feira, tira a intervenção de uma forma sem estruturar, sem explicar e tudo mais, e coloca isso para a sociedade. Obviamente a sociedade criou uma expectativa com a força-tarefa, com a intervenção, porque há um desespero. Eu moro na Baixada Fluminense, moro no Duque de Caxias, e eu sei o que é isso, né? Então, diante dessa minha desconfiança com o governo, eu tive uma atitude crítica em relação a essa questão, mas a gente aborda depois um pouquinho melhor isso. Perfeito. Deputado Otávio Leite, o senhor votou a favor da intervenção. Por quê? Em primeiro lugar, eu não sou da base do governo Temer. E votei a favor da intervenção, primeiro porque é um procedimento, é um recurso, é um remédio duro, amargo, mas constitucional. O artigo 84 da Constituição, em havendo grave comprometimento da ordem pública, pode sim
o Poder Público Federal, a União, decretar intervenção mediante anuência da Câmara e do Senado. Ambos votaram com mais de 80% a favor. Ora, não há mágica, não há milagre. Eu concordo plenamente, é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Mas eu, no íntimo, eu vejo uma oportunidade, sim, uma oportunidade para reorganizar as polícias civil e militar que estão desestruturadas no Rio de Janeiro. De modo que um agente externo, com um comando vertical, fixando e estabelecendo um modus vivendi, uma organização nova, com uma corregedoria forte, independente, separando o joio do trigo, eu vejo nisso um horizonte de melhor estruturar as nossas forças policiais e, com isso, obter resultados práticos melhores. Portanto, essa é uma medida que ataca mais as consequências da violência, que estão aí, a crise, o drama das pessoas que andam no dia a dia do Rio de Janeiro, um efetivo da Força Armada presente em maior escala, recursos federais que vão ter que ser colocados, viaturas não vão poder ficar mais sem gasolina, coisa do gênero. Inclusive, queria aqui logo registrar, está certíssimo o general Braga ao determinar o retorno às suas respectivas corporações dos policiais civis, militares, agentes penitenciários que estão por aí na Assembleia Legislativa. São 3 mil agentes que estão em cargos de desvio de função. 2 batalhões, veja, enfim, agentes penitenciários, Tribunal de Contas, estão no próprio Ministério Público ou estão no Judiciário, todos esses poderes têm como resolver em determinado instante, por conta de uma autoridade que precisa de um apoio, mas aqui para nós fez certíssimo. Então eu acho o seguinte, é um passo que se está dando, é preciso apostar nisso, o Rio de Janeiro vive uma situação de caos administrativo, a gente sabe disso, e a segurança, enfim, hoje em dia chegou a um ponto que, sem equacionar, sem minimizar o drama que se vive, a gente não dará outro espaço. Então, eu vejo como uma oportunidade. Eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar uma pergunta para o deputado Celso Pancera. Em que pese as divergências políticas que possa haver com o governo Michel Temer, o senhor não acha que a população está, assim, numa situação de dificuldade tão grande diante da crescente violência, está num desespero tão grande diante da crescente violência, e que era necessário uma medida drástica, ou seja, nesse momento em que passamos a ter arrastões, passamos a ter descontroles, falta de viatura, o governo do estado sem condições financeiras, com 50% das viaturas da PM paralisadas, ou seja, com vários indicativos de uma situação absolutamente sem controle, não era necessário que houvesse uma medida drástica como é uma intervenção? O senhor responde logo após o intervalo.